E se eu te dissesse que a sua ansiedade pode nem ser sua? Esse aperto no peito, a insônia, a dor no estômago que te faz correr pro remédio. E se tudo isso fosse mais do que físico? E se for um grito da alma, um pedido de socorro vindo de dentro? Eu vivi isso. Sentia uma azia constante, amarga, dolorosa, inexplicável. Passei por médicos, fiz exames, mudei a alimentação, fui até ao dentista e nada resolveu. Mas o pior nem era a dor, era o gosto, o amargor na boca que me fazia querer me esconder. Eu sentia vergonha de falar com as pessoas, medo de ser julgado, de ser percebido. E o mais louco, às vezes nem era real. Não tinha cheiro, não tinha gosto, mas o desconforto era tão intenso que me parecia calar por dentro. Meu estômago vivia em alerta, como se houvesse uma fuga a acontecer. Uma vontade de correr, mas sem saber de quê. Foi só quando eu comecei a minha jornada espiritual, no silêncio, na meditação, na escuta do corpo, que eu percebi. Meu corpo estava tentando me acordar. Aquela azia não era só digestiva, era energética, era emocional. Eu estava engolindo palavras, reprimindo verdades, sufocando quem eu era para não incomodar. Tudo mudou quando eu conheci os chakras. Essa sabedoria milenar que os nossos ancestrais já usavam para curar, o que a medicina ainda tenta entender. O que eu sinto vinha do Manipura, o chakra do plexo solar, localizado bem aqui, entre o estômago e o diafragma. Ele governa a nossa autoestima, nossa força de agir, nossa expressão no mundo. Na numerologia, ele se conecta ao número 3, o número da comunicação, criatividade e coragem. Mas quando esse centro está bloqueado, em vez de expressar, a gente se cala. Em vez de agir, a gente paralisa. Uma preocupação, então, vira uma panela de pressão. Uma energia presa, sem canal para fluir. Como se a vida quisesse acontecer, mas dentro de você, uma voz dissesse: você não pode, você não é suficiente. Foi através da TRG, a terapia de reprocessamento generativo, que eu reencontrei o meu número 3. Não o 3 da cobrança, da correria, mas o 3 da presença, do equilíbrio entre corpo, mente e alma, da coragem de viver a minha verdade. A TRG me levou até a raiz, acessou memórias enterradas, traumas herdados, dores que eu nem sabia que carregava, tudo aquilo que o corpo gritava e que minha mente silenciava com remédios. Hoje eu entendo, a ansiedade é só a ponta do iceberg. O que está escondido lá embaixo é muito mais profundo. É onde mora a cura. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. O seu corpo está falando. E talvez você só não tenha aprendido a escutar ainda.
Vamos juntos nessa jornada, porque o sintoma é a linguagem da sua alma. A medicina tradicional costuma olhar para o sintoma como algo isolado. Já a visão que eu quero te trazer aqui é diferente. Uma visão que integra corpo, mente, emoção e energia. Quando você sente uma dor no estômago, por exemplo, o pensamento é automático: gastrite. Mas, e se for ansiedade? E se for um medo inconsciente de fracassar? E se for um trauma emocional não resolvido, que ficou ali, vibrando silenciosamente, esperando ser reconhecido? Se a gente expande o olhar para além da medicina tradicional e acessa o conhecimento ancestral dos chakras, que são centros de energia vital no nosso corpo, a região do estômago está ligada ao chakra Manipura. O Manipura é o chakra da força pessoal. Ele guarda emoções reprimidas, traumas de controle ou medo profundo de não ser suficiente. Quando ele está em desequilíbrio, a ansiedade se intensifica. O corpo reage, a mente entra em alerta. E você não entende o porquê. A energia fica acumulada ali, querendo se mover, mas sem espaço, sem voz, sem saída. Mas por que sentimos tudo isso? Porque em algum momento da nossa história, a gente aprendeu que não podia sentir, que foi melhor engolir do que explodir. E o corpo engoliu junto. Essas emoções não são sintomas. Eles se tornam códigos silenciosos, não inconscientes. E esse inconsciente, que comanda 95% da nossa vida, continua disparando os mesmos alertas, até que alguém ou alguma prática consciente desbloqueie esse sistema e regrave o que ficou preso. Durante muito tempo, eu só queria me livrar da azia. Hoje, eu agradeço por ela ter aparecido, porque foi ela que me despertou. O corpo nunca mente. Ele é o oráculo mais honesto que existe. Mas quando você só aprende a calar os sintomas com medicamentos, você também silencia a sua alma. A verdade é que o corpo fala a dor daquilo que a mente tentou esquecer. A ansiedade que você sente, muitas vezes, não vem do agora. Ela é o eco de experiências que não foram processadas, histórias que você carregou sozinho, emoções que você engoliu porque não tinha com quem dividir. E agora, o seu corpo está pedindo para você parar, sentir, transformar. O corpo é a ponte, a alma é o guia e a cura acontece quando você começa a escutar com presença. A ansiedade não é o problema, ela é o sinal, o alerta de que algo dentro de você está pronto para ser olhado, coletado e liberado. É como uma sirene, não é a causa, é o alarme. E a gente aprendeu a calar alarmes com comprimidos, mas não aprendeu a ouvir o chamado da alma. Foi por isso que a TRG, a terapia de reprocessamento generativo, transformou completamente a minha vida. Uma técnica que acessa traumas sem reviver a dor, que chega na raiz do sintoma, mesmo quando a mente não se lembra mais. Eu só consegui entender a minha quando fui até esse lugar de ansiedade interna, onde não há lógica, só sensação. Onde o corpo fala, onde a energia está congelada no tempo, esperando ser desbloqueada. Eu aprendi
que a ansiedade era doença. Hoje eu entendo. A ansiedade é o acúmulo de medo que nunca foi coletado. Medo de falhar, medo de não ser aceito, medo de sentir demais, medo de ser eu. E esse medo se acumula no corpo, no estômago, na garganta, no peito, nas costas. O corpo tenta falar, mas ninguém escuta. Porque aprendemos que a dor se silencia, que a angústia se anestesia. E aí, milhões tomam medicações todos os dias, tentando curar algo que nem sabem o que é. Mas o que existe é só uma alma que cansou de ser ignorada. Um corpo gritando, me vê, eu sinto, me escute. Quando conheci a TRG, percebi que a ansiedade era só o alarme. O que me curou não foi o controle, foi a escuta, foi o autoconhecimento, foi me permitir despertar a partir do corpo. Porque a TRG não trata o sintoma, ela reprograma a raiz emocional. O campo onde o trauma foi registrado como defesa, mas que hoje te impede de viver com liberdade. Você não precisa continuar apagando incêndios com baldes furados. Seu corpo não quer ser calado. Ele quer ser escutado, integrado, reconhecido. A ansiedade não é sua inimiga. Ela é um portal, um convite para despertar. É o seu sistema dizendo, já passou da hora de voltar para casa. E sabe o que fez tudo isso fazer ainda mais sentido para mim? Eu nasci no dia 3 e o chakra que mais carregava dor em mim também é o terceiro chakra, o plexo solar, o Manipura. Na numerologia tântrica, o número do seu nascimento revela um arquétipo que guia sua jornada de alma. O 3 representa a expressão, criatividade, coragem, presença. Mas por muitos anos eu vivi à sombra do 3. Me sentindo pequeno, reprimido, engolindo palavras, silenciando a minha potência. O número que era para me dar força me mostrou bloqueio. E foi quando eu comecei a estudar numerologia, astrologia e principalmente a escutar o meu corpo com presença, que eu entendi. Meu chakra 3 e meu número 3 me chamaram para despertar. Não era só um sintoma, era um chamado da alma. A ansiedade não veio te sabotar, ela veio te reconectar com seu corpo, com a sua verdade, com a sua missão. Agora, respire com calma e se permita ouvir o que normalmente você silencia. O que o seu corpo está tentando te contar? Qual parte da sua história ficou guardada atrás da sua ansiedade? Em que momento você parou de confiar em si mesmo, em si mesma? A cura não começa com remédio. Ela começa com a escuta, com a coragem de voltar para dentro. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe comigo aqui nos comentários. O que o seu corpo tem gritado e você tem silenciado? Me conte sua história ou apenas sua sensação. E se você sente que chegou o momento de desbloquear o que parecia inacessível, de reprogramar as suas emoções e entender que a ansiedade está tentando te revelar, clique no link da descrição e fale comigo. Tenho certeza que a sua vida vai começar a se transformar. Eu posso te mostrar como a TRG ajudou não só a mim, mas a tantas outras pessoas que hoje vivem com mais leveza e presença. Esse vídeo é só o começo
de uma nova consciência. Uma consciência que nasce quando você para de fugir de si e começa a voltar para casa, para o seu corpo, para a sua alma, para a sua verdade. E talvez você esteja sentindo tudo isso, não porque está quebrado, mas porque está despertando. Porque a ansiedade não é o fim, ela é o portal. E você pode atravessá-lo. Gratidão por me acompanhar até aqui. Me acompanhar nesse momento, nesse canal de cura, nesse canal de realidade, de expansão da consciência. Um canal que eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por tudo que eu passei e não conseguem nomear nem a metade. Mas eu fui a fundo, fui buscar, fui na raiz do problema, fui entender como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona, como as nossas emoções reagem às situações em que passamos. E foi através desse conhecimento, desse entendimento, que tudo começou a fazer sentido na minha vida. Porque esse processo de autoconhecimento é só o começo de uma nova história, de renascimento que eu estou passando. Gratidão por chegar até aqui. Gratidão por me ouvir. Porque se você chegou até aqui, você gostou de me ouvir. Eu tenho certeza que de alguma maneira o que eu falei aqui tocou a sua alma. Não o seu ego, mas aquela voz interna, baixinha, silenciosa, que está falando aí dentro. E você não está percebendo. Continue comigo. Eu tenho certeza que ainda tenho e terei muitos conteúdos para o seu também despertar. E lembre-se, sua transformação começa no momento em que você decide olhar para dentro. Respire, conecte-se, cure-se, transforme com Gilmar. Gratidão.